Você lembra qual foi a primeira vez em que o Gil disse que gostaria de se aposentar já como jogador do Santos? Pois eu lembro, foi em janeiro do ano passado, de 2024, antes mesmo dele estrear com a camisa do Santos. Ele disse que gostaria de parar ao final do ano. Ele reiterou este pedido algumas vezes, eu fui pesquisar. Em maio, por exemplo, ele disse que gostaria de se aposentar ao final do ano. Em novembro, já perto do final da temporada, com o Santos à beira do acesso, ele disse que provavelmente pararia ao final da Série B. Não parou. Em maio deste ano, ele chegou a dizer que estava vencido pelo cansaço e avisou ao Santos que pararia. Teve de voltar e agora, pelo jeito, chegou ao limite, até pessoal, e vai se aposentar. O Diário do Peixe cravou na última quinta-feira que a rescisão de contrato do Gil está por detalhes, ele sequer está treinando no CT Pelé. É muito triste, não pela aposentadoria, e o Gil não só não tem culpa da situação do Santos, como tem todo o direito de se aposentar. Mas é triste porque o Gil virou símbolo de algo muito triste no Santos, que é a completa incapacidade dessa diretoria de fazer uma análise boa do que precisa colocar em campo. Primeiro ponto é que ele foi uma boa contratação para a Série B. Eu não vou tirar esse mérito de maneira alguma. Para a Série B. Ele deixou claro que já estava de saco cheio do futebol e mesmo assim topou vir para o Santos, saindo de um rival, para ajudar o clube a fugir daquela draga. Show de bola, deu certo, subiu, teve bons momentos, inclusive no Paulista, antes da Série B, inegável. Mas era um jogador já de saco cheio de ser jogador. E que, como acontece com todos nós, mas com atletas é exposto, já estava no passado numa decadência física para a profissão que ele exerce, é claro. Ele não tem mais aquela velocidade que um dia teve, não tem mais a impulsão, viveu durante a Série B, que é alguns níveis abaixo da Série A, do posicionamento, e super funcionou na Série B. Eu fui extremamente chato na Série B durante o ano de 2024, falando, olha, o Gil é um dos jogadores que para a Série A, pensando na Série A, não tem condição, não pode ser titular. Aí, muita gente achou, não, mas reserva. Eu falei, gente, o Gil fisicamente não vai aguentar. Não tem como. É outro mundo. A gente perde um pouco dessa percepção, porque a gente está assistindo muito jogo de Série B. O que está rolando lá em cima, naquela divisão que a gente sonha estar, é outro mundo. Não vai dar. E de fato não deu. O Gil já não fez um bom paulista e na Série A mal consegue entrar em campo. A partida recente contra o Juventude ele foi muito mal. Contra o Cruzeiro não acho que foi tão mal assim, mas ele foi salvo algumas vezes pelo Luizão, o que é um sintoma de problemas, porque o Luizão realmente tá difícil, né? Não preciso me alongar sobre isso. Mas eu achar uma coisa, você que me assiste achar outra, tá tudo bem. Quem tem a obrigação de acertar a análise é a diretoria do Santos. E por isso que eu digo que o Gil virou um símbolo, porque neste caso a diretoria tinha que ter enxergado uma situação verdadeira. O Gil não tinha condição. Mais do que isso, o Gil foi contratado com a renovação automática, porque a gente sabe, já bati nessa tecla várias vezes aqui, vários jogadores só toparam vir para a bagunça que era o Santos numa Série B, porque subindo ganhavam renovação automática. O Juliano era assim, o Gil era assim, o William Bigode era assim. Dois deles não estão mais aqui porque, ao final, perceberam que não era uma boa ideia, até pela pressão na torcida, continuarem. Mas o Gil continuou. Porque se não continuasse, ele ia aposentar, como ele tentou várias vezes desde janeiro do ano passado. E o Santos foi falando, fica. E o Santos foi falando, fica, primeiro por um motivo. Que era realmente pensar que ele tinha condição. Erro de análise. Depois, por pensar que ele seria uma peça importante dentro de um elenco muito forte, com um time bom. Outro erro de análise. A gente está aqui à beira de setembro, desesperado por zagueiro. Bom, desesperado por qualquer melhoria, né? Sejamos honestos. Mas vamos focar na zaga.
Também porque a diretoria fez uma aposta, a qual eu discordo, mas que o mundo do futebol pensa de outra maneira, então tem que me render, que é o bom de elenco. Que o elenco queria que o Gil ficasse, então fica aí, pô, o elenco gosta de você, vamos continuar. Eu sou adepto do método Real Madrid. Não dá mais? Obrigado pelos serviços prestados. Tchau. Cristiano Ronaldo foi assim, Sérgio Ramos foi assim. O Modric eu não vou falar que foi assim, porque se ele quisesse ele ficava. Mas jogadores ídolos do Real Madrid, que o Real Madrid olhou e falou, olha, a gente tá indo por uma outra linha aqui, precisa de alguém mais jovem, com mais pique, obrigado, somos gratos, mas gratidão não é manutenção, gratidão é, você é ídolo, mas a gente prefere que você siga a sua carreira em outro lugar. O Santos não, o Santos fica nessa gratidão, ingratidão, ingratidão, e vai ficando, o grupo gosta, até que aperta o calo. E o calo é o Santos se enfiar num buraco em que, neste momento, e aí eu não estou contando Adonis Frias, que inclusive, sendo anunciado, a gente faz vídeo, mas que vocês viram que, sabe Deus como eu acertei no botão no dia que era ele, o possível reforço, enfim, ou contratação, melhor dizendo. O Santos foi se enfiando no buraco em que hoje tem o Luan Pérez, tem o Luizão, que tá muito mal. Não tem mais o Gil. O João Basso lesionou e sabe Deus quando volta. O Zé Ivaldo, que o Santos não queria comprar e por isso afastou, porque se ele jogar 60% dos jogos no ano, salvo engano, dá 32 de 54. Eu parei para fazer as contas esses dias, eu acho que é esse o número, eu não tenho algum lugar aqui, mas enfim. 30 e poucos jogos, ele tá perto, já fez mais de 20. O Santos tinha afastado e agora talvez tenha que voltar. O Santos simplesmente não tem zagueiro. Os dois titulares do Sub-20 têm 18 anos, coitado. Não é deles, do Adonias e do Alencar, que a gente vai depender. Eles não têm essa função no momento. E o Santos se enfiou no buraco, por quê? Porque no começo do ano falou, não, Gil, fica aí, a gente não precisa de outro, é você. Vamos fazer um exercício aqui. Um exercício no qual eu vou insistir em muitos tópicos e que eu vou conseguir trazer para a zaga. Se o Santos não gasta 30 milhões no Tassiano, falei, poderia, neste momento, não ter vendido o Luca, para economizar um pouco. Poderia já ter contratado, com um investimento mais alto, um centroavante para o lugar do Lucas, se fosse o caso, ou já ter fechado num zagueiro. E poderia ter contratado lá no começo do ano, em vez de uma peça completamente inútil ao Santos durante esses 8 meses de temporada, um zagueiro. Um zagueiro bom de verdade, em vez do Tassiano. E o Gil estava descansando lá, sabe Deus, no Rio de Janeiro, né? Se não me engano, a família dele é de lá. Tranquilão, milionário, felizão. Mas não, o coitado tem que acordar todo dia, ir pro CTR Pelé, aparentemente agora não mais, mas enfim, nos últimos 8 meses, e fazer um trabalho que ele não queria mais fazer. E eu não culpo o Gil. Eu não culpo o Gil. Ficam insistindo para ele ficar. A gente viu boatos essa semana de que a diretoria estava pedindo para ele ficar. O cara não tem mais condição e o cara não quer. E a diretoria, não, fica aí, pô. Era só ter contratado alguém no começo do ano, de qualidade, com investimento, em vez do Tassiano. O Gil estava descansando e o Santos tinha um bom zagueiro. Não, agora faltam 4 dias, 5, 29, 30, 31, 5 dias para fechar a janela. E estão no desespero aí, atacando para todo lado. Vocês viram aí quantas propostas o Santos fez para quantos zagueiros. Aparentemente um tá para chegar, o outro desistiu, enfim. Então ele virou símbolo de uma incompetência de análise de uma diretoria que realmente acreditou que manter um zagueiro, um jogador, enfim, independentemente da posição, que queria se aposentar era uma ótima ideia. Não era, né? Não era. Um cara que já na Série B já mostrava que não tinha condição de Série A, porque antes de jogar a Série B ele já não tinha ido bem na Série A pelo Corinthians. Não, fica mais um ano, mais velho, mais cansado e mais de saco cheio. Vai dar super certo. Que buraco em que a gente se enfiou.